E aí galera do Então Voando, tudo bem? Professor Fernando com vocês mais uma vez e hoje nós vamos para a nossa aula 7. Hoje nós vamos falar da independência dos Estados Unidos da América, no seu livro didático, página 14 até a 23. Professor, não estou com o livro. Lá embaixo tem as páginas, anota no caderno e depois você retoma na que tiver o livro, tá? Então olha só, quando nós vamos falar dos Estados Unidos, primeiro nós vamos voltar no período colonial. Os ingleses vão tentar ocupar aquela região, apesar de desobedecerem o Papa. Detalhe, eles não eram católicos e o Papa tinha dito que só quem podia colonizar a América eram os espanhóis e os portugueses. Como a grande maioria dos ingleses eram puritanos e anglicanos, eles nem deram muita bola, mas é só um detalhe para vocês que vai ser importante depois para uma justificativa lá no final. Olha só o que vai acontecer. Eles vão começar a tentar colonizar a região no século XVI. Eles vão levar basicamente um século para conseguir conquistar a região. Por quê? Eles vão enfrentar conflitos com os nativos que viviam na América do Norte. Eles vão encontrar um clima muito complicado de chuvas fortes, de inverno rigoroso. Eles vão encontrar doenças que eles não conheciam. E eles vão encontrar falta de mantimentos, o que era difícil para tratar doenças ou para se manter vivo no inverno. Lembrando que o sul da América estava sendo ocupado pelos espanhóis e pelos portugueses e a América Central era fortemente ocupada pelos espanhóis, que é onde eles encontraram boa parte do ouro e da prata. Então a opção sobrou para a Inglaterra e para a França, América do Norte. Basicamente, então, eles levaram quase 100 anos até eles finalmente conseguirem, os ingleses, fundarem as 13 colônias, que vão ser divididas em dois estilos de colonização. Nós vamos ter os estilos do norte e do sul. Ao norte, nós vamos ter o povoamento. Então, eram pequenas propriedades que usavam normalmente o trabalho familiar ou servos de contrato, que eram pessoas que tinham sua viagem paga e trabalhavam para pagar essa viagem, e que plantavam pequenos gêneros para repetir aquilo que eles usavam na Inglaterra. Então, eles queriam as mesmas coisas, os mesmos alimentos, as mesmas roupas. Então, eles acabavam reproduzindo isso. Então, as colônias do norte, por muito tempo, elas vão ser meio que ignoradas pela Inglaterra, porque elas não davam muito lucro. Já no sul, que era uma colônia de exploração, essas sim, elas vão ser grandes propriedades produtoras de matéria-prima, normalmente algodão. Por que algodão? Porque lá na Revolução Industrial eles estão começando a usar a indústria têxtil, então o foco era a produção de tecidos. Então esse algodão era para exportação. A mão de obra ela não vai ser familiar, ela vai ser dos escravizados, então vão ser usados africanos, escravos trazidos para trabalhar ali nas colônias do sul, que deve estar em roxo aí para você. Nesse momento, as colônias do norte precisavam ganhar o seu dinheiro, então elas vão desenvolver um novo tipo de sistema de comércio, o chamado comércio triangular, onde elas entravam em contato com as colônias nas Antilhas, ali no Caribe, para comprar o melaço. Lembrando, esse melaço é feito do açúcar. Nós vamos ter então as Antilhas muito fortes produzindo esse melaço, e aí a galera comprava o melaço. Com esse melaço, as colônias do norte produziam o rum, que eles revendiam para a África. Lá na África, com o dinheiro do rum, ou em troca do rum, eles adquiriam escravizados. Com esses escravizados, eles ganhavam mais dinheiro, revendendo essas pessoas como produto mesmo para as próprias Antilhas, para pagar o melaço, ou até ganhar mais dinheiro e ter crédito para pegar melaço, ou para as colônias do sul, que vão usar na produção de açúcar. Dessa forma, criava-se esse triângulo entre as colônias, que é o chamado comércio triangular. A organização de cada colônia ela seguia uma estrutura básica. Eles dividiam o trabalho entre homens, mulheres, mais velhos e mais novos. E os objetivos eram sempre práticos. Por exemplo, eles não faziam festa só para se divertir. Quando eles faziam uma festa era para construir alguma coisa e comemorar aquela construção. Então eles faziam uma reunião, ali eles festavam, comiam e trabalhavam todos juntos. Era uma galera tão preocupada com o que eles estavam fazendo, de se unir, de se proteger, de se ajudar, que eles eram preocupados com a educação das crianças. Tinha povoados que tinham uma lei já na época que mais de 50 habitantes eram obrigados a ter um professor. Por quê? Eles não estavam se preocupando só com o que eles vão ganhar naquele momento, eles estão se preocupando com os seus vizinhos, seus amigos, seus familiares, mas também com a geração futura, que vai continuar aquilo que eles começaram. Então, os colonos tiveram essa visão de futuro, garantir as próximas gerações. Nesse momento, os colonos eles vão se envolver num conflito chamado Guerra de 7 Anos, onde a Inglaterra, preocupada em ganhar mais terras, vai lutar contra os franceses, que tinham feito alianças com os nativos e tinham conseguido colonizar uma parte do território central e do oeste do que hoje é os Estados Unidos. Esses colonos vão ajudar os ingleses para poder conseguir essas terras. É lógico que eles tinham interesse pessoal de ter mais terras para expandir a sua produção, expandir os seus comércios.
O que vai acontecer? Eles não recebem essa autorização. Em troca do auxílio deles, a Inglaterra, que ficou muito endividada, porque a França deu muito trabalho, apesar já que as duas tinham o mesmo patamar bélico, vai aumentar os impostos e a fiscalização sobre os colonos. Ela vai tentar ampliar a quantidade de impostos que principalmente o norte deveria pagar para ela poder se recuperar da crise. O que vai acontecer? Como essa galera do norte e do sul tinha acesso à educação, eles também tinham acesso aos pensamentos iluministas, eles também tinham acesso aos precursores como o John Locke, e eles começam a notar que aquilo não estava certo. Então eles começam a falar assim, opa, estamos sendo explorados, isso não está legal não. Então eles começam a defender que eles tinham direito à rebelião e fazer algumas greves, algumas reclamações, algumas rebeliões contra os ingleses. Por quê? Porque eles lembram que alguns filósofos, alguns pensadores defendiam que se um governante não garantir os direitos naturais, como a felicidade, liberdade e prosperidade, ele pode ser trocado. Nesse momento, então, a Inglaterra vai mostrar para eles quem que vai ser trocado. Eles começam a mandar leis e mais leis e mais leis e mais leis para eles pagarem cada vez mais impostos, a Inglaterra se recuperar e voltar a ter bastante dinheiro para o seu comércio mundial. A primeira lei vai ser em 1764, é a Lei do Açúcar, chamada Lei do Açúcar. É uma série de tributos que vai fazer o preço do vinho, do açúcar e até dos tecidos vindos de outras regiões para dentro das colônias ou dentro das próprias colônias subir bastante. E dessa forma, como essas coisas estão muito caras por conta do imposto, os produtos ingleses que o imposto era menor vão vender mais. Essa tática a Inglaterra vai usar com vários locais do mundo. O que vai acontecer? Eles conseguem vender os produtos deles e os colonos vão tendo prejuízo. Os colonos já começam a ficar insatisfeitos, eles estão estudando, eles sabem o que está acontecendo, eles sabem que isso não está certo. Porém, no ano seguinte, em 1765, a Inglaterra vai criar taxas sobre qualquer documento, é a chamada Lei do Selo. Então, qualquer documento que fosse circular, revista, jornal, deveria ter um selinho, que era aquela que eles compravam após pagar a taxa. Se o documento não tivesse, o documento era queimado e a pessoa era presa por estar portando o documento sem selagem. Para mostrar que realmente eles não estavam preocupados com o que os colonos estavam sentindo, os ingleses ainda vão baixar no mesmo ano a lei do aquartelamento, onde os colonos que tivessem quartos desocupados ou casas desocupadas deveriam ceder para os soldados ingleses que estavam vindo para vigiá-los gratuitamente. Então, dessa forma, eles iriam aumentar o contingente militar sem gastar nada. Aí os colonos começaram a ficar insatisfeitos mais ainda. Só que a Inglaterra não estava preocupada, ela queria ganhar dinheiro. Então eles vão decretar as leis Townshend. Essas leis Townshend vão ser decretadas só em 1767, onde os outros produtos que não tinham impostos, todos eles vão ter impostos. Dessa forma a Inglaterra pensava em evitar o contrabando e conseguir mais dinheiro. Só que os colonos não aceitaram, eles começaram a fazer duras críticas, como por exemplo essa charge que está aqui embaixo, onde esta mulher que está deitada, ela é representada como América e na mão do moço estão escritas as leis, né? Então está escrito leis. E ela está sendo obrigada a tomar as leis goela abaixo. Então eles começam a questionar que eles estão sendo obrigados a aceitar essas leis goela abaixo sem falar nada. Só que eles começam a questionar e eles começam a fazer vários e vários protestos, só que protestos pacíficos. E aí o que acontece? A Inglaterra responde mandando mais soldados. Em um desses protestos, os soldados ficam nervosos porque a população estava falando na cidade de Boston e atiram contra as pessoas, matando dezenas de pessoas que estavam desarmadas. Nesse instante, os colonos ficam muito revoltados e ameaçam uma guerra. Para acalmar os ânimos, a Inglaterra suspende as leis Townshend. Só que em 1773, apenas 6 anos depois, a Inglaterra meio que esqueceu o que tinha acontecido e decretou a lei do chá, que fazia basicamente a mesma coisa e monopolizava o chá. Então todo o chá que fosse, toda a erva que fosse produzida para fazer os chás, né, chamate, essas coisas que os ingleses tanto gostam e que os colonos também, deveria pagar impostos ou seriam confiscados pelos ingleses. Dessa forma, eles esperavam vender o chá que vinha da Inglaterra na colônia e ganhar dinheiro com isso. Os colonos não aceitaram numa boa, por isso eles vão invadir o porto de Boston de novo e vão jogar várias e várias caças de chá no mar, destruindo a mercadoria e causando muito prejuízo para a Inglaterra e mostrando, ó, vocês não vão mandar aqui a torto e direito não. Só que a Inglaterra vai decretar os atos intoleráveis, que são medidas meio que de vingança. Nessas medidas eles vão fechar o porto de Boston até que a galera pague o que eles perderam. Eles vão decretar que o governo de Massachusetts, que estava apoiando a galera, não deveria ter a escolha dos seus líderes. Então quem iria escolher os líderes seria o parlamento inglês e eles enchem de soldados para a galera ficar com medo mesmo. Por último, eles decretam que a administração da justiça seria da seguinte forma: se um soldado inglês cometesse qualquer crime nas colônias,
ele não seria julgado aqui, ele seria julgado lá na Inglaterra. Não seria julgado aqui no nosso continente, né? Lá nas colônias da América do Norte. Dessa forma, o que acontece? O cara cometia um crime aqui, ele cometia um assassinato ou um roubo. Ele era deportado para a Inglaterra e lá ele era absolvido. Por quê? Porque ele não cometeu o crime lá e não tem como eles julgarem. Dessa forma, os soldados escapavam impunes das coisas erradas que eles faziam.